desse fim de semana, de hoje de manhã, de agora à noite, é depois da cruz. Se você reparou, alguns louvores foram cantados com essa temática, falando sobre a obra de Jesus, a obra redentora de Jesus na cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 11, vamos abranger um pouquinho mais o texto. Eu não vou pregar, de fato, nesse texto, mas eu quero que você veja o que está dizendo aí. Filipenses capítulo 2, versículo de 5 a 11. Se você tiver Bíblia, abra sua Bíblia. Se por um acaso você realmente não trouxe, você acompanha conosco aqui na projeção. Mas é importante que você manuseie a sua Bíblia física, né? É importante que você tenha contato aí com a palavra de Deus. Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Essa é a obra que Jesus iniciou na cruz. Essa é a obra redentora que Jesus iniciou. Esse texto eu gosto muito dele, porque ele resume a obra de Jesus em todo o tempo, aquilo que ele fez. Então, quando Jesus, ele inicia, aliás, a sua obra naquela cruz, Jesus, ele nos está ensinando algumas coisas. A obra dele tem um alvo. Aquilo que ele fez na cruz tem um alvo. Quem é esse alvo? Esse alvo somos eu e você. Para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Amém ou não? Está entendendo? A obra de Cristo tem um alvo. Qual é o alvo? A humanidade. Então aquilo que Deus faz em nossa direção é para que nós possamos receber e entender. E a partir de então, nós que fomos alcançados por esse amor, nós que fomos alcançados por essa graça, agora, a partir desse ponto, agora possamos alcançar aqueles que precisam também desse amor. A obra de Cristo, a partir da cruz, é em direção a nós, para que a partir de nós ela alcance as nações. Amém? Então, quando nós somos igreja, igreja não quer dizer que nós estamos aqui para receber alguma coisa. Não, nós estamos aqui para dar a nossa vida em um culto ao Senhor. Nós recebemos o amor para dar esse amor. Esse é o resumo da obra de Cristo que inicia na cruz. Então nós precisamos entender isso agora. Houve um tempo antes da cruz. Houve um tempo antes da cruz. Na história e na nossa vida. Você consegue se lembrar da sua vida antes de Jesus? Você consegue se lembrar de como era a sua vida antes da cruz de Cristo na sua vida? Como era? O que acontecia? Talvez você chegou aqui hoje pela primeira vez e a sua vida ainda se resume no antes da cruz, antes da obra de Jesus em você. Eu quero dizer para você que se você entender o que Jesus quer fazer na sua vida, você sai daqui hoje, a sua vida jamais será a mesma. Como era a nossa vida antes da cruz? Uma vida sem sentido. É ou não é? Uma vida antes da cruz, uma vida de pecado.
uma vida vazia, uma visão escura sobre tudo. A gente não sabe bem por que vive, da onde veio, para onde está indo, o que nós temos que fazer. A gente está sempre na procura de entender qual é o sentido da nossa vida antes de Cristo. Uma vida antes da cruz é uma vida de infelicidade, de insegurança, uma vida sem paz, uma vida sem direção, uma vida buscando encontrar algo que jamais se alcança. Pode parecer uma vida boa, mas não é. Pode ter alguns momentos de prazer, mas tudo aquilo é passageiro, não há sentido. Só que um dia Jesus morreu numa cruz por nós. A Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e agora nós temos livre acesso a Deus, e essa graça, esse favor imerecido, esse amor nos alcança de forma grandiosa, e uma vez que esse amor nos alcança, a nossa vida, ela é transformada por completo. Então a nossa vida agora se torna depois da cruz. A cruz, ela não tem poder na nossa vida. A cruz, ela não significa muita coisa. A cruz que está aqui, que vocês estão vendo, é uma cruz vazia, porque Cristo ressuscitou. Ele não continua preso no madeiro. Cristo ressuscitou o terceiro dia, e a Bíblia diz que Ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, vive e reina eternamente. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? E esse Rei, que vive e reina eternamente, continua operando, transformando, transbordando, nos alcançando todos os dias. Agora a nossa vida vem então depois da cruz. Como que é a vida depois da cruz? A vida depois da cruz é uma vida de vitória sobre a morte. Agora você não morre mais, sabia? Agora você não morre mais, agora você vive eternamente com Ele. A vida depois da cruz é uma vida de ressurreição. Jesus disse que no último dia Ele vai nos ressuscitar num corpo glorificado, num corpo perfeito para estar com Ele pela eternidade. A vida depois da cruz é uma vida de abundância. É uma vida que você até pode não ter muito aqui, mas haverá muito lá. Pode até faltar alguma coisa aqui, mas não vai faltar nada lá. Aqui pode ter choro, aqui pode ter sofrimento, aqui pode ter doença, aqui pode ter dor, mas lá em Apocalipse diz que naquele lugar onde nós estaremos com Cristo, não haverá choro, não haverá sofrimento, não haverá dor. Ele será o sol que nos ilumina por toda a eternidade. Então, depois da cruz, há esperança, meu irmão. Há esperança para você. Há esperança para a sua vida, há esperança para a sua casa, há esperança para a sua família. Depois da cruz, a salvação, crer no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Quem crer e for batizado será salvo. Tudo isso a partir do Filho de Deus que entrega a sua vida numa cruz. Depois dessa cruz há uma promessa de Jesus. Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando Jesus morre naquela cruz, muitos acharam que tinham vencido. O diabo achou que tinha matado Jesus. Os romanos acharam que tinham matado Jesus. Os fariseus acharam que tinham matado Jesus. Mas na verdade Jesus estava vencendo a morte. Depois da cruz há uma promessa de um outro Consolador, aleluia. Depois da cruz há uma promessa de enchimento e revestimento do Espírito Santo. Depois da cruz há arrependimento, a salvação e há vidas transformadas. A partir da cruz e depois da cruz começa a igreja. Diga assim: depois da cruz começa a igreja. E é por isso que nós estamos aqui reunidos 2000 anos depois, porque um dia Jesus começou uma grande obra na cruz. A cruz não é o final da vida e da obra de Jesus, a cruz é o início da mudança da história. Isso é a cruz. Nós vivemos agora num período pós-cruz. Nós não vivemos agora num período depois da cruz. Por isso que eu gostei tanto desse tema. Porque agora a nossa vida é isso.
Então, a cruz não é o final, a cruz é o início de uma obra que continua viva, ativa e crescendo. Diga assim: viva, ativa, crescendo. Deixa eu falar uma coisa: ninguém vai parar a igreja do Senhor. Podem fechar os templos, mas a igreja ninguém para. Podem perseguir os cristãos, já fizeram isso inúmeras vezes, mas a igreja ninguém para. Pode ficar mais difícil de se reunir e estar junto, mas a igreja ninguém para, a menos que Cristo autorize isso. Mas nós sabemos na história que Jesus vai voltar e vai nos buscar. Então, meu irmão, a obra de Jesus através da cruz nos impulsiona a continuar. A obra de Jesus na cruz nos impulsiona, vai dizer para nós que nós não podemos parar, tem mais a ser feito. Isso é o Evangelho, uma grande notícia. O que significa Evangelho? Boas novas, uma grande notícia. A notícia de um Cristo que ressuscitou e vive, ela não pode, ela não consegue ficar guardada dentro de nós. A mensagem do Evangelho é tão grande, que ela não consegue ficar escondida dentro de quatro paredes. Ela precisa ser anunciada, ela precisa ser falada, ela precisa ser pregada. E quem Deus vai usar? Uma igreja missionária. Quem Deus vai usar para anunciar a obra da cruz? Diga: uma igreja missionária. Nós somos uma igreja missionária. Nós somos essa igreja que Jesus vai usar para falar do seu Evangelho. Então, o que é a cruz para nós hoje? O que é a cruz? É somente um símbolo de sacrifício? Ou é a indicação de uma missão que nós precisamos cumprir? Pensa comigo, o que é a cruz para nós hoje? É só um símbolo de sacrifício? Ou é a indicação de uma missão que ainda permanece viva para eu e você cumprirmos? Tem gente que vai achar que cruz é só sofrimento. Tem gente que vai achar que a cruz é só o sacrifício de Cristo e pronto. Não, a cruz é a maior missão que nós ainda precisamos cumprir. Não para a salvação, porque o preço da salvação já foi pago. O preço da salvação já foi pago. Mas o preço do salvo é para continuar sendo pago todos os dias, tomando a sua cruz, negando a si mesmo e seguindo a Jesus. Amém? Dito isso, nós vamos ver um texto que fala sobre o que Jesus disse depois da cruz. Jesus é pregado no madeiro, ele entrega a sua vida ao Senhor, ele morre de verdade, ele morreu. Ao terceiro dia ele ressuscita, mas ele aparece de novo aos discípulos, ele aparece no meio dos apóstolos, e ele dá algumas orientações. É isso que eu quero ver com você. Coloca para nós Lucas, abre também aí na sua Bíblia, porque nós vamos ficar nesse texto agora. Lucas capítulo 24, nós vamos ler do 36 ao 49. Lucas capítulo 24, versículo 36. Lucas 24, 36. Importante você abrir, importante você participar. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 36. Lá no finalzinho de Lucas, diz assim: e falando ele estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me, vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Versículo 40. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda, por causa da alegria
e estando maravilhados, disse-lhes: tendes alguma coisa para comer? Então eles lhe apresentaram parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse arrependimento e remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Jesus ressuscita. Os discípulos ainda estão meio desorientados do que deve ser feito. Então Jesus começa a aparecer para algumas pessoas. Jesus aparece para aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, conversa com eles, e como num passe, de mágica, Jesus desaparece do meio daqueles dois e aparece lá onde estavam reunidos os discípulos, os apóstolos. Jesus chega no meio deles e começa a conversar com eles. Depois da cruz, diga depois da cruz. Agora, o que tem depois da cruz? É isso que nós vamos falar aqui nesse momento. Pastor, o que tem depois da cruz? O que tem depois da cruz? Depois da cruz, a revelação. Amém? Vou falar de novo, hein? Depois da cruz, a revelação. Amém? Teve gente que já falou: meu Deus, é disso que eu gosto. É de revelação. Eu gosto da revelação. Eu nunca vi um povo querer saber o futuro igual crente. Está pior que o povo que gosta de horóscopo. Quer saber o futuro, mas não é dessa revelação que eu estou dizendo. Jesus então se revela a eles. Vamos ver de novo, versículo 36. Olha comigo aí. Versículo 36, o Dercy vai pregar comigo lá agora. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito. E lhes disse: por que estáis perturbados? Por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? E aí o versículo 39: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Presta atenção, olhe para mim, deixa a Bíblia aberta. Sabe o que Jesus fez com os apóstolos? Ele se revelou a eles. Sabe o que Jesus fez com os apóstolos? Ele se revelou a eles. Com qual propósito? Para que depois que aquilo acontecesse, os apóstolos revelassem Jesus ao mundo. Sabe o que Jesus está fazendo conosco até hoje? Se revelando a nós. Com qual propósito? Para que a gente revele Jesus ao mundo. Continua da mesma forma. Jesus aparece no meio deles e fala assim: olha aqui as minhas mãos. Jesus aparece no meio deles e fala: olha aqui os meus pés. Por quê? Porque Jesus, alguns dias antes, havia sido pregado numa cruz. O corpo já era glorificado, mas de alguma forma as feridas permaneciam lá. E Jesus então se revela a eles. Jesus, em outras palavras, estava dizendo assim: olha, aquilo que eu falei, aquilo que eu preguei, aquilo que eu falei para vocês em todos esses 3 anos e meio, agora é verdade, está diante de vocês. Eu sou o que sou, o Filho de Deus, o Filho do homem, o Todo-Poderoso. Aquele que estava com o Pai no princípio, agora está aqui, ressurreto diante de vocês. Eu vou subir aos céus, mas ainda estou aqui com vocês. Olha as minhas mãos, olha os meus pés. Jesus estava se revelando aos apóstolos para que os apóstolos o revelassem ao mundo. Sabe por quê? Porque sem revelação
de Jesus, nós não sabemos a quem estamos servindo. Presta atenção, sem a revelação de Jesus, nós não sabemos quem estamos servindo. Quando a gente, Jesus não se revela a nós, tudo é medo, é espanto, é confusão. O que aconteceu com os discípulos ali? Estavam com medo, estavam confusos, estavam amedrontados. Deixa para lá, está com medo. De vez em quando dá, né? Enrosca. Eles estavam com medo, irmão. E antes de Jesus se revelar a nós, é isso que nós temos medo. Que Jesus é esse? Ou quando você chegou na igreja não era assim, eu não sei que Jesus é esse aí não. Será que esse povo está falando a verdade mesmo? Será que esse Jesus morreu mesmo de verdade? Será que esse Jesus ressuscitou? Será que esse Jesus existe? Eles ficam falando desse Jesus para lá e para cá, será que é mesmo? É confusão e medo, até o dia onde nós temos um encontro verdadeiro com Jesus. Até o dia onde Jesus se revela verdadeiramente a nós. Aí eu lembro do apóstolo Paulo no caminho de Damasco. Ele perseguia um Jesus que ele não conhecia, até que Jesus teve um encontro com ele. Paulo fica cego, levam ele para outro lugar. E quando Ananias ora por ele, a Bíblia diz que é como as escamas caindo dos olhos. A partir daquele momento ele não conhecia Jesus só por causa dos cristãos. Jesus estava diante dele. Deixa eu falar uma coisa para você, haverá um dia onde Jesus vai ter um encontro com você, se ainda não aconteceu. As escamas cairão dos olhos e a partir de agora Jesus está diante de você, se revelando, assim como ele se revelou para os apóstolos. Agora, tudo isso tem um propósito. Jesus se revela aos apóstolos para que os apóstolos revelem Jesus ao mundo. Jesus se revela a nós para que nós podemos revelá-lo ao mundo. Amém? E olha o que Jesus diz no versículo 39. Vede as minhas mãos e os meus pés. Toca em mim. Jesus está dizendo assim, olha as minhas mãos e olha os meus pés. Toca em mim. Toca em mim. Sabe o que Jesus está dizendo? Vem cá, Francisco. Sentar na frente dá isso. Jesus está falando assim, olha as minhas mãos, toca em mim. Você entendeu? Jesus está olhando para os apóstolos e falando assim, eu estou aqui, toca em mim. Pode tocar, toca na mão, toca no pé, me abraça. Eu estou aqui com vocês e estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Porque não há revelação sem a presença. Jesus estava, presente no meio deles. Pastor, então quer dizer que Jesus vai aparecer para que alguém possa tocar nele? Vai. Não o corpo físico de Jesus. Sabe como que Jesus vai se revelar ao mundo agora? Através de você. Você que é varoa, toca na varoa, com muito carinho e respeito. Toca na outra varoa que está aí perto do seu lado. Você que é mulher, toca no braço dela, vê se ela está aí mesmo de verdade. Você que é varão, homem de Deus, toca com muito carinho. Vê se tem um outro homem de Deus aí perto de você, toca nele, vê se ele está aí de verdade, vê se não é nenhum espírito. Se for, você corre. Ele está aí ou não? Conseguiu sentir? Pois é, o mundo está esperando para tocar em você, porque Cristo se revelou a nós, para que nós o revelássemos ao mundo. O mundo está aguardando para tocar nas suas mãos, o mundo está aguardando para tocar nos seus pés e falar, verdadeiramente Jesus vive na vida do Francisco, verdadeiramente Jesus vive na vida do pastor Antônio, verdadeiramente Jesus vive na vida do Marcão. Eu estou vendo, eu estou tocando, eu estou sentindo. Amém? Jesus agora quer se revelar através de você. Então depois da cruz há revelação, depois da cruz também há comunhão. Uai, pastor, como é que é isso? Vamos ver? Versículo 41, olha comigo. Versículo 41 diz assim: e não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estavam maravilhados, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa para comer? Então eles apresentaram parte de um peixe assado e um favo de mel.
o que ele tomou e comeu diante deles. Irmão, olha para mim. Jesus podia ter feito um culto, Jesus podia ter feito um milagre, Jesus podia ter feito um monte de coisa. Sabe o que ele falou? Vão comer. Jesus era crente demais, gente. Não é à toa que os crentes comem. Crente não bebe, mas come que é uma benção. Jesus falou assim, ó, tá difícil para acreditar. Estou vendo que vocês estão meio tontos, estou vendo que vocês estão meio extasiados, vocês não estão acreditando. Vamos fazer um negócio que nós sempre fizemos? Vamos comer. Olha, Alexandre, você queria uma base bíblica, pronto, agora você tem. Né? Vamos comer. E aí, a comida estava pronta lá. Não sei se eles estavam comendo antes de Jesus chegar, mas eles entregam então ali o peixe, o mel, e Jesus come diante deles. Sabe o que tem depois da cruz? Diga, tem comunhão. Comunhão não é só para comer, mas quando nós se reúne para comunhão, nós comemos também. Jesus continua se revelando através dos relacionamentos e da comunhão. Jesus continua se revelando através da comunhão. A comunhão cura. Diga comigo, a comunhão. Mais forte, André. A comunhão cura. Cura a incredulidade, cura o medo, cura o distanciamento, cura as dificuldades, cura a confusão. Pode reparar, meu irmão, quando a gente está longe demais, só tem confusão, só tem medo, só tem problema. Agora, quer resolver um problema? Chama para comer. Vamos comer, irmão. Chama para sentar junto, gastar tempo. Jesus falou assim, ó, tá difícil de eu acreditar só falando, vamos sentar aqui, vamos comer um peixe. Então Jesus continua se revelando através da mesa, da comunhão, de estar juntos, do relacionamento. Às vezes só falar, irmão, não é suficiente, é preciso gastar tempo. Você falar que existe um Jesus que cura depois da cruz é muito bom, mas talvez você vai ter que sentar com aquela pessoa e conviver com ela. Talvez você vai ter que sentar com aquele irmão, com aquela irmã, com aquele amigo, com aquela amiga, e deixar ela tocar em você, e deixar ela ver as suas feridas, e ver Cristo revelado em você. A gente não consegue fazer isso correndo, passando no corredor. A gente às vezes não consegue fazer isso numa mensagem de áudio, a gente precisa estar junto. Então depois da cruz, a comunhão. Comunhão não é meramente estar junto também. Porque às vezes nós estamos juntos num culto como esse, mas nós estamos distantes. É ou não é? Às vezes nós estamos juntos, mas estamos distantes. Estamos juntos, mas estamos longe. Então nós precisamos estar juntos e saber e concordar com o que nós estamos fazendo. Quando nós estamos juntos, nós estamos revelando e entendendo a vontade de Jesus para nós. Amém? Quando nós estamos juntos, nós estamos revelando e entendendo a vontade de Jesus para nós. Terceiro, o que tem depois da cruz? Entendimento. Diga comigo, entendimento. Olha comigo aí, versículo 44 e 45. Diz assim, olha para mim, ou olhe para a Bíblia. E disse: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Sabe o que tem depois da cruz? Tem entendimento. Sabe o que Jesus fez com eles? Abriu o entendimento para que eles compreendessem as Escrituras. Abriu o entendimento deles para eles aprenderem, eles verem que Cristo estava revelado na sua palavra. Sabe o que Jesus precisa fazer conosco? Abrir o nosso entendimento para que nós possamos vê-lo na sua palavra. E sabe qual que é a vontade de Deus para nós? É se revelar através da sua palavra. Sabe qual é a maneira mais segura, mais assertiva de Deus se revelar a nós, de Jesus se revelar a nós? Através da sua palavra. Nós precisamos ter nosso entendimento aberto. É por isso que às vezes antes da cruz na nossa vida nós lemos a Bíblia. Às vezes nós até queremos entender, mas não tem entendimento. Já passou por isso ou não?
de ler um texto e falar, mas o que isso aqui está dizendo? De ler uma palavra e falar, eu não entendi. Mas o Espírito Santo, Ele traz iluminação. O Espírito Santo fala ao nosso coração. O pastor vem no domingo aqui, como nós aprendemos, e prega uma palavra e você fala, agora sim, agora eu entendi. Nós precisamos então ter esse encontro com Cristo para que depois da cruz haja entendimento. E deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que Jesus disse? Tudo aquilo que vocês conhecem como Escritura estava falando de mim. Jesus é o centro da Escritura. De Gênesis a Apocalipse, Jesus é o centro, não é o homem. Não é nada a não ser Jesus. Jesus é o centro da pregação, da mensagem do Evangelho. O dia que vocês ouvirem um outro Evangelho que não tenha Jesus, corre, porque Paulo já alertou lá que pregariam um outro Evangelho que não é o Evangelho de Cristo. Cristo precisa ser o centro da mensagem, o centro da Escritura. Sabe, não há uma nova mensagem, presta atenção, não há um novo entendimento. Eu fico preocupado às vezes. De vez em quando eu vejo, pastor Antônio, na internet, uns pastores falando assim, uma nova revelação, um novo entendimento. Não, meu irmão, 2000 anos se passaram, o Cristo é o mesmo, a mensagem é a mesma e o propósito é o mesmo. Amém? Entendimento. Depois da cruz, o que mais que tem, pastor? Tem pregação. Diga comigo bem forte, pregação. Poderia colocar proclamação, anunciação, podia pôr, mas eu quis pôr pregação, porque é a maneira mais simples e didática para a gente aprender isso. Olha comigo aqui, versículo 46 e 47. E disse-lhes, assim está escrito, que assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse arrependimento, e em seu nome se pregasse arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Sabe por que Jesus se revela? Para que a gente possa pregar. Sabe por que Jesus teve um encontro com você? Para que agora outras pessoas tenham um encontro com Ele através de você. Sabe por que Jesus está aqui falando aos nossos corações? Para que você saia daqui e amanhã e alguém veja Jesus na sua vida. Essa é a missão da igreja. Nós não estamos aqui só para receber, ficar obesos espiritualmente. Tem gente que está na igreja, ele ouve pregação o dia inteiro, ele ouve música gospel o dia inteiro, ele vem em todos os cultos, ele participa de tudo, mas ele não compartilha nada. Ele sabe todos os versículos de cor, mas não anuncia nenhum deles a quem está precisando. Ele até teve uma experiência com Deus, com o Espírito Santo, mas ele se fechou. Ele está mais ou menos igual aos discípulos aqui, trancados, com medo, amedrontado, mas Jesus continua se revelando para que nós o revelemos. Amém, gente? Então o que tem depois da cruz? Diga pregação. Agora o que a Bíblia diz? Lá em Romanos 10, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como pois invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, quão formosos os pés do que aqueles que anunciam a paz, dos que anunciam as boas novas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de A fé é pelo ouvir, e a ouvir a palavra de Deus. Deus está falando para que você possa falar também. A fé vem pelo ouvir, desde que você fale. Fala daquilo que Cristo tem feito na sua vida. Fala daquilo que Jesus tem feito na sua vida. Fala daquilo que Deus te livrou. Lembra da vida antes da cruz? É um testemunho. Fala como era a sua vida antes da cruz. Fala como é a sua vida depois da cruz.
pregação do Evangelho. Fala com aquilo que Cristo está fazendo. E qual é a mensagem? A mensagem da graça. Amém? É a mensagem da graça. E qual é a mensagem da graça? Arrependimento e perdão dos pecados. A mensagem da graça é arrependimento e perdão de pecados. Não há graça de Deus se não houver arrependimento. A graça de Deus não é uma autorização para pecar. A graça de Deus não é que agora eu posso viver tranquilamente, fazer o que eu quero, porque Jesus já me perdoou. Não, a graça é um favor imerecido para aqueles que já foram, se arrependeram e foram alcançados pelo perdão. Amém ou não? Então há uma graça barata sendo pregada por aí, e não precisa ir muito longe. Mas o que é a graça? A graça é arrependimento. Alguém pode falar assim: pastor, a graça é o amor. Não há amor sem arrependimento. Não há graça sem arrependimento. Essa é a mensagem da nossa pregação. E aí, lá no finalzinho vai dizer assim, ó, no versículo 47, em seu nome se pregasse arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações. Diga assim: em todas. Mais forte: em todas as nações. A pregação do Evangelho não é só para Rio Verde, não. A pregação do Evangelho não é só para Goiás. A pregação do Evangelho não é só para o Brasil. A pregação do Evangelho é para todo aquele que vive e respira. Todos nesse planeta, em todos os tempos, têm o direito de ouvir a pregação do Evangelho. Amém? E é responsabilidade nossa como igreja. Por que nós precisamos fazer um culto de missões? Para lembrar que nós não podemos nos importar só com quem está do nosso lado, não. Nós começamos por quem está do lado, mas nós alcançamos as nações. Pastor, mas eu nunca vou para a África, mas você pode ajudar alguém que está lá. Pastor, eu nunca vou para a Europa, mas você pode ajudar alguém que está lá. Pastor, eu nunca vou para a América do Norte, América Central, mas você pode ajudar alguém que está lá. Orando, contribuindo, faça parte. Nós estamos aí, empresta um envelopinho vermelho. Isso aqui não foi combinado nem pedido, mas me empresta aqui. Isso, traz aqui para o tio. Isso, muito bem, obrigado, princesa. Está vendo esse envelopinho aqui? Você sabia que uma oferta que você coloca... Não vou pedir oferta não, só vou explicar, tá? Não precisa entortar a cara. Veja bem, está vendo esse envelopinho aqui? Uma oferta generosa aqui dentro alcança pessoas no mundo todo. Pessoas que precisam ver Jesus se revelando. Sabe, depois da cruz tem pregação, depois da cruz tem comunhão, depois da cruz, sabe, tem tanta coisa. Agora, será que nós vamos viver só nós aqui? No nosso gueto, no nosso quadradinho, na nossa cidade, no nosso pedacinho? Será que os meus irmãos em outros países, em outras nações, em outras cidades, em outros bairros, não também precisam ouvir e viver o que nós estamos vivendo aqui? Sim ou não? Precisam. Então, meu irmão, faça a sua parte. Seja um missionário, seja orando, contribuindo, indo, mas faça. Deus está fazendo uma grande obra. Faça parte daquilo que Deus está fazendo. Se você for muito durão e falar assim, eu não vou dar meu tempo para Deus, não, eu sou muito bom. Eu sou tão bom, que nem Deus pode contar comigo. Beleza. Fica tranquilo, a obra de Deus continua. Deus continua fazendo. Agora, não há privilégio maior do que fazer parte daquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Amém ou não? Faça parte daquilo que Deus está fazendo. Então, depois da cruz, há pregação e há envio. Olha a outra lá, ó. Revelação, comunhão, entendimento, pregação e envio. Que eu juro que eu queria ter feito um de 3 pontos, mas não deu. Pregação e envio. O que eu acabei de ler em Romanos? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Agora, engana-se você, olhe para mim, presta atenção. Engana-se você que acha que o envio é só para o outro. Engana-se você que acha que o envio é só para o missionário. Engana-se você que acha que o envio é só para os pastores. Engana-se você que acha que o envio é só para quem está envolvido na igreja. Não. Olha o que diz aqui.
versículo 40. Aliás, 48, perdão. Versículo 48. Lucas 24, 48. E dessas coisas sois vós testemunhas. E dessas coisas sois vós testemunha. Testemunha não inventa, testemunha fala daquilo que viu e viveu. Testemunha não vai criar outra mensagem, testemunha vai falar daquilo que tem vivido. Testemunha vai narrar os fatos, testemunha vai entregar aquilo que ela participou. Agora, Jesus está falando para os apóstolos de tudo isso que aconteceu. Vocês são testemunha. Não tem como fugir mais, vocês sabem a verdade. Sabe o que Deus está falando para nós nessa noite? Vocês são testemunhas. Vocês ouviram, vocês viram, vocês viveram, vocês aprenderam, agora vocês são testemunha. Não tem como fugir mais. Não tem como ficar escondido mais, Marcão. Aquilo que Deus fez na sua vida precisa ser falado. Aquilo que Deus fez na sua vida, Ailson, precisa ser falado. Precisa ser compartilhado, porque nós somos testemunhas. Envio. Nós somos aqueles que Jesus está enviando. O envio não é para o outro. Tem gente que pega aquele versículo de Isaías e fala assim: eis-me aqui, Senhor, envia ao Eula. Eis-me aqui, Senhor, mas envia a missionária Neide. Eis-me aqui, Senhor, mas envia a Rita, ela leva mais jeito. Não. É você poder chegar diante de Deus e falar: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu sou testemunha daquilo que o Senhor tem feito, envia a minha vida. Pastor, eu não quero ir para a África, não tem problema, o seu vizinho está lá esperando a palavra de Deus. Pastor, eu não quero ir para outro continente, não tem problema. O seu amigo de trabalho está morrendo e indo para o inferno sem Jesus, sendo que você sabe a verdade. Pastor, eu não quero ir para outra cidade, não tem problema. O seu amigo da faculdade, meu irmão, está preso no lamaçal do pecado, esperando alguém que mostre as mãos e os pés e falando: pode tocar, Jesus está aqui. Então não precisa, mas Jesus está enviando. Mateus 28 diz assim, 28, 19, não precisa pôr não, só lembra: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Atos 1, capítulo 1, versículo 8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, e a que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus está nos enviando, porque nós somos testemunhas. E para encerrar, depois da cruz, há enchimento do Espírito Santo. Diga assim: depois da cruz. Mais forte: depois da cruz, há enchimento, há revestimento do Espírito Santo. Porque não é possível fazer uma obra desse tamanho sem ser cheio do Espírito Santo. Você sabe por que nós estamos aqui hoje? Igreja Batista Nacional. Porque um dia alguns homens foram cheios do Espírito Santo na nação brasileira, e eles bradaram por uma renovação espiritual no nosso âmbito nacional, e eles falavam assim: nós precisamos ser renovados pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser batizados no Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque o dia que nós formos cheios do Espírito Santo, nós vamos nos arrepender dos nossos pecados, nós vamos entregar nossa vida verdadeiramente a Cristo, nós vamos amar mais a palavra de Deus, nós vamos amar mais a oração, e não há quem segure essa mensagem dentro de nós. Ninguém detém, porque a obra é santa. Agora, irmão, se 2, 3 homens conseguem mudar a história de uma nação, uma igreja cheia do Espírito Santo muda a história de uma cidade. Achei que eu ia ouvir um amém. Uma igreja cheia do Espírito Santo muda a história de uma cidade.
Meu irmão, nós oramos por um avivamento nessa nação, mas principalmente nós oramos por um avivamento nessa cidade. E deixa eu te falar uma coisa, não haverá avivamento se nós não formos revestidos do poder do Espírito Santo. Se nós não formos cheios desse poder. Nós precisamos ser cheios. O Espírito Santo não é um Deus esquecido. O Espírito Santo não é um Deus menorzinho, Pai, Filho, Espírito Santo. Não, Ele é Deus. Ele deseja ser adorado, Ele deseja ser venerado, buscado, adorado, querido, reverenciado. Quando a busca, há derramamento. Diga assim comigo, quando a busca. Mais uma vez, quando a busca, há derramamento. Meus irmãos, se não houver busca da nossa parte, não haverá derramamento. Nós precisamos desse Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios dessa unção. Versículo 49, que é o último ponto, diz assim: e eis que sobre vós vos envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Até que do alto sejais revestidos de poder. Até que do alto sejais revestidos de poder. Ser revestido, ser cheio, não é sobre barulho apenas. Não é só o arrepio que a gente sente. Não é só o choro. Eu vou falar uma coisa, irmãos, quando o Espírito Santo vem, nós choramos mesmo, nós somos chorão. Nós nos quebrantamos, nós nos arrepiamos, porque nós somos essa integralidade. Não tem como Deus não tocar nas nossas emoções, não tem como as nossas emoções não serem tocadas por esse revestimento. Mas entenda uma coisa, o que faz a diferença não é o tanto que a gente se arrepia, nem o tanto que a gente chora, mas o que vai acontecer depois. Porque quem é cheio e revestido do Espírito Santo vai precisar amar mais a Bíblia. Quem é revestido e cheio do Espírito Santo precisa se arrepender. Quem é cheio do Espírito Santo precisa se quebrantar na presença dEle. Quem é cheio do Espírito Santo precisa amar o próximo. Quem é cheio do Espírito Santo precisa amar as almas que estão perdidas. Quem é cheio do Espírito Santo abandona o individualismo, o egoísmo e começa a amar, porque sabe que aquilo que ele está recebendo, outras pessoas precisam receber. Então pensa, meu irmão, sem o enchimento do Espírito Santo não é possível fazer e cumprir a obra que Jesus começou na cruz. O Espírito Santo hoje continua derramando do seu poder sobre todo aquele que crê. O Espírito Santo hoje continua derramando sobre a igreja do Senhor. O Espírito Santo continua disponível para aqueles que têm fome e sede. O Espírito Santo continua querendo derramar água sobre a terra seca. O Espírito Santo continua querendo batizar aqueles que ainda não foram alcançados por esse revestimento de poder. O Espírito Santo que veio sobre os discípulos em Atos capítulo 2, é o mesmo que está aqui nessa noite querendo derramar sobre nós línguas como de fogo, querendo promover um som como de um vento impetuoso, querendo encher os nossos corações para que nós possamos anunciar as grandezas de Deus. Esse Espírito Santo está aqui. Você pode fechar os seus olhos no seu lugar. Todo poder e revestimento e enchimento tem um propósito: sermos testemunhas. Jesus está chamando você, porque depois da cruz não há escolha, nós somos testemunhas. Depois da cruz não há escolha, nós somos testemunhas para revelar o amor nele. Você pode ficar de pé no seu lugar. Você pode ficar de pé no seu lugar. Depois da cruz, com seus olhos fechados,
A obra de Jesus através da cruz nos impulsiona a continuar. A obra de Jesus depois da cruz nos ensina a não parar, tem mais a ser feito. A revelação depois da cruz de quem Cristo é, para nós e para as nações. Depois da cruz, a comunhão que nos faz que nos aproxima e nos cura. Depois da cruz, há entendimento da palavra, que é a verdade que liberta. Depois da cruz, a pregação dessa palavra que reconcilia o homem com Deus. Depois da cruz, há envio de quem entendeu esse chamado. E depois da cruz, quando a gente entende o que aconteceu, a promessa de um outro Consolador, a promessa que Jesus estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Depois da cruz, há enchimento do Espírito Santo, há enchimento do Espírito, porque o Espírito nos capacita a fazer essa obra. Abra suas mãos no seu lugar, meu irmão.